O que acontece depois? Depois que a gente nasce, depois que a gente cresce, depois que a gente vai para a escola. O que acontece depois? Este foi o tema da Mostra Heisei deste ano. O encontro entre a arte, a infância e o tempo. Logo na entrada tinha um espelho com a frase: a infância é uma delicadeza do tempo. Aliás, por toda a escola tinham espelhos espalhados. Uma instalação com espelhos de tamanhos e formatos diferentes era um convite para ver, se ver e se reconhecer. Mas o que acontece depois? Na praça, os espelhos enviados pelas famílias se misturavam com os desenhos das crianças. Como elas são, como elas se veem, como nos veem, como se veem, como somos. Um exercício de se ver. Mas o que acontece depois? Na sala do grupo 1, um vídeo mostrava o exato momento de cada criança dando os primeiros passos na escola. O que acontece depois que elas começam a andar? O que acontece antes? O que acontece em uma escola para crianças pequenas? No grupo 2, as fotos contavam uma história do cotidiano. O que fazem as crianças pequenas na escola? O encontro entre a materialidade, a sensorialidade e a cotidianidade. No grupo 3, a sala tinha som, tinha cheiro, tinha textura, tinha cor, tinha forma. Ao fundo era possível escutar as vozes das crianças. As vozes foram gravadas enquanto elas brincavam. Tinha também uma linha do tempo para simbolizar a linguagem da linha. No grupo 4, os olhos, as luzes, a pesquisa e as boas perguntas. Onde ficam guardadas as lágrimas? Por que a gente enxerga colorido se a bolinha do olho é preta? E o que acontece depois? O autorretrato, a representação gráfica, a escrita dos nomes e as aprendizagens com sentido. No grupo 5, a representação simbólica da passagem do tempo. As histórias inventadas, as sementes plantadas, os jogos construídos e a figura humana como um exercício de se ver. No grupo 6, a cápsula do tempo, a metamorfose, a escrita, as palavras contadas em uma espiral. A mostra ela representou muita coisa, porque nós estudamos os olhares, né? E a minha aluna disse, a Sayuri disse que o olhar ele enxerga a vida. E é muito poético, porque sem o olhar, sem o sensível, nós não temos nada, né? E o que é mais sensível do que o desenho? Eles olhando no espelho e olhando, aquele sou eu sou isso e eu sou esse desenho. Então, para mim, essa mostra representou isso, a evolução, o meu crescimento e o deles também. A mostra, ela mexe muito comigo e profundamente, né? Porque a gente transmitir de uma forma sensível um trabalho feito pelas crianças é muito bonito e é muito gratificante. São trabalhos feitos de forma leve, são trabalhos que as crianças olham e realmente se enxergam ali, né? Se reconhecem ali no que elas fizeram. E no final do ano ver tudo junto, né, e ver aquele processo tão lindo sendo concluído de forma tão bonita, poder ver o brilho no rostinho das crianças e das famílias é algo muito gratificante. A família na escola é sempre um momento em que a gente conta um pouco sobre o nosso trabalho, mas a família também conta um pouco de como esse trabalho chegou em casa. A leitura que a família faz, né, desse trabalho, do que a criança foi percorrendo nesse percurso, as aprendizagens que a gente não conseguiu ver daqui, as famílias acabam trazendo também. Então a gente acaba trocando impressões com a família, se aproximando, tem um lado afetivo, né, desse vínculo que foi se criando ao longo do tempo. Então acho que é um encontro muito importante, muito significativo, tanto para a escola quanto para as famílias. Teve uma família que falou para mim assim, eu notei o quanto ela está segura,
porque ela desenhou desse jeito no primeiro dia porque ela tinha medo, ela estava insegura de vir para a escola e hoje ela está segura. Então, quando eles vêm, eles mostram que tudo que a gente está fazendo na escola está funcionando. E é muito rica essa parceria escola e família, porque a criança vive uma coisa na escola que ela também leva para casa e tudo tem que caminhar muito junto. O que acontece depois? Numa analogia com o que a criança é para nós, eu termino o meu ano pensando o seguinte: o que acontece depois? O que acontece depois que eles saem do G5? O que acontece depois que eles vão para o primeiro ano, para o Fundamental 1, para o 2, para o ensino médio, para a faculdade, para o seu emprego, para o seu estágio? O que acontece depois? Nós não sabemos. Muitas sementes foram plantadas e nós esperamos, de coração, que essas flores, essas frutas, seja lá o que for, nasça, floresça e dê muitos frutos. O que acontece depois? O que acontece depois? Os voos, o ninho, a despedida. E o que acontece depois? Em um encontro entre a arte, a infância e o tempo, as crianças, as famílias e os adultos que habitam a escola aprendem que a escola não é uma preparação para a vida. A gente aprende que a escola é a própria vida.